Olha só, no intervalo já estava acalorado aqui, a gente estava conversando bastante já sobre essa questão que o Evandro vai retomar, que a gente estava falando dos absurdos, como pedir auxílio moradia a quem definitivamente não precisa desse mérito, né? Hoje eu estava acompanhando, até mandar um abraço para a doutora Romane Hack. Ela é muito legal que ela sempre faz umas narrativas. A gente fica, né? A gente entra no Facebook dela, daí hoje de tarde eu estava aceitando. Ela faz a narrativa. Então está ocorrendo lá os julgamentos e ela dá o parecer jurídico. E é bem interessante. Mas uma coisa que eu estive pensando, que eu penso bastante, questão de jurisprudência. Vamos falar em termos jurídicos, né? Hoje se debate a questão, vamos prender quando for já em segunda instância ou não. Isso acaba abrindo precedentes. Daqui a pouco nós vamos, não, só pode ser preso quando for na terceira instância, ou quando for na quarta, quando for na quinta. Daqui a pouco nós vamos, só pode ser preso na 15ª instância, né? O Brasil a gente sabe que funciona assim. Então, outros países, aqui eu tenho até, por exemplo, Portugal, França, assim, condenação, prisão. Não existe isso de recurso. Deixa eu contribuir com um dado. Né? 194 países da ONU, 193 prendem em primeira ou segunda instância. Adivinha qual é o único que não? Adivinha. Falando no mundo, vocês falaram da alta corte, né? É engraçado que no Brasil a gente consegue saber o nome de praticamente todos os ministros da alta cúpula. Isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal, porque em qualquer país de primeiro mundo, não se sabe quem são, porque são discretos. Sim. Não é um cargo eleitoreiro, né? Uhum. Então isso me chama muito a atenção dessa esfera estar nesse mar de lama, inclusive essa gente, que é a mais alta corte do país. É verdade, né? Isso é bem interessante. Vocês não tocaram no assunto, mas essa semana também vocês viram que nós fomos achincalhados por Agnaldo Timóteo? Sim, os gaúchos, paraenses e catarinenses. 20% do PIB nacional, mais ou menos 20% do PIB nacional vem da região sul e somos chamados de miseráveis. Dá vontade de dizer alguma coisa para esse homem, né? Sim. Vários gaúchos disseram, né? Disseram, mas é uma situação, da maneira que se posicionou, a justiça vai dizer quem está culpado nessa história do mensalão e tudo mais, do mensalão e do próprio do petrolão e tudo mais, mas um cara achincalhar uma das regiões mais pujantes do país. Vamos lá, tiramos São Paulo, tiramos Mato Grosso, que agora está descobrindo o agronegócio. Sim. Fortemente. Né? Rio Grande do Sul está perdendo a posição de celeiro do país. Né? Mas se nós tirarmos a região sudeste e tirar Mato Grosso ali, o que sobra para o resto do Brasil? Mas e aí nós sermos achincalhados de uma maneira sórdida por alguém que não tem a mínima condição de poder fazer isso. Ele não tem o que perder também. Algum de vocês já foi num show dele ou já comprou algum disco dele? Exatamente. É um senhor que é um cantor decadente. Sim. Que nunca fez o sucesso que acha que fez. Já foi vereador, deputado, mamou em teta de governo anos e anos e anos e anos, defendendo um condenado da justiça. E esse é um outro ponto. O julgamento do habeas corpus do Lula não deveria estar... Nós temos tantas pautas tão mais urgentes do que ficar discutindo se um condenado na justiça vai começar a cumprir a pena agora ou daqui a um ano. A gente precisa... Tem uma manipulação muito grande de opinião pública. Exatamente, né? Assim, a questão tem essa relevância toda? Se o Lula for preso amanhã, vai mudar a nossa vida? Se ele não for preso, não vai mudar a nossa vida? Então, assim, a gente está aqui discutindo, né, essa questão... Não que não seja importante discutir não que não também, seja importante. Mas só essa... Né? Mas a questão eu acho que é importante a gente discutir o comportamento da alta corte do Brasil. Eu acho isso importante. Por exemplo, nós temos lá um ministro que foi advogado do PT e está julgando o habeas corpus do presidente de honra do PT. Esse cara não está impedido?
Sim. Ele não deveria se declarar impedido? Nós temos até o que tem ocasionado, aí, geralmente esse bate-boca, ele é padrinho de casamento da filha de um empresário ao qual ele concedeu um habeas corpus. É mais do que óbvio que esse cara ele está impedido de julgar qualquer mérito a respeito disso. Mas não, e ele na cara dura, ele disse que não está impedido. Né? Então assim, e essa situação que a gente... Era o Lula é um condenado, acabou, o Lula é um condenado. A gente tem que dar a ele, a partir de agora, a importância que ele tem de um condenado. De um condenado, simples. O Agnaldo Timóteo, vamos dar o peso dele num cantor decadente, que é o que ele é. Simples. Eu acho que a gente tem que... Nós temos que gastar o nosso fígado com coisas que realmente vão... Porque, detalhe, o que é importante nesse julgamento do habeas corpus do Lula? Porque ele vai criar jurisprudência. E aí um monte de bandido que está preso vai se beneficiar. Como, por exemplo, e aí o seu Barroso, que foi ali, falou e tal, falou aquilo tudo. O seu Barroso também foi um dos que aprovou, por exemplo, a prisão domiciliar para mães que têm filhos até 12 anos, se não me engano, a partir de 12 anos. Tá? E que daí ele foi lá, era um caso específico de uma mulher lá, pobre, não sei o que, toda aquela coisa, toda aquela comisseração, mas que o efeito disso é que a Suzana Jatobá, a esposa do Nardoni, conseguiu um habeas corpus e conseguiu ser solta e foi passar a cumprir pena em prisão domiciliar, devido a essa jurisprudência que eles criaram lá. Não foi também a mulher do Cabral? Quem foi? Teve mais a esposa do Cabral, se eu não me engano. Eu acho também. que sim. Então, assim, aí a gente vem, indultos. Aí a Suzane von Richthofen vai passar Dia das Mães em casa. Dia das Mães. Por causa dos indultos. Então, isso, são esses absurdos. Assim, o que eu vou falar pro meu filho? O que eu vou dizer em casa? Que eu pego ele mentindo e digo, Vitor, não mente. Se eu pegar meu filho roubando um chocolate no mercado, eu vou botar ele de castigo, eu vou xingar ele, eu vou falar o quê? Vou falar o quê? O exemplo, qual é o exemplo? E não podemos deixar de falar no caso Marielle, né? Ok, uma morte, nenhuma morte é aceitável, né? Mas o que a mídia, a grande mídia fez, né? Até tem umas gozações na internet, né? Que toda a programação da Globo, todos os nomes de programas mudaram, que tem o nome Marielle junto, né? Porque realmente todos os programas se fala nisso. Mas e cadê os outros? Os policiais que morreram, as outras pessoas que morreram, os inocentes do Rio de Janeiro, etc. Então, é um absurdo. Então, realmente, é totalmente tendenciosa essa dedicação exclusiva a esse assunto. 100 e poucos policiais militares, só este ano. E ninguém falou nada. Ano passado, 137, esse ano, com o saldo de ontem, 31, no Rio de Janeiro. Então, assim... E o detalhe é o seguinte, o que eu acho... Gente, a repercussão simplesmente da morte daquela menina de 7 anos no Caxias, em relação à proporção, para nós, mais próximo de nós, né? Qual é a proporção que teve? A Nayara. Esse são casos, eu não estou dizendo, todas as vidas são importantes, não se trata disso, mas a gente tem que valorizar todas as vidas. Né? Não, assim, eu discordo praticamente de todas as ideias da Marielle. Sou totalmente contrário, praticamente todas as ideias dela. Mas ela não deveria ser morta por essas ideias. Exato. Ponto. Tá? O que não dá para aceitar é a grande mídia. Transformar isso num crime racial. Transformar isso num feminicídio. Porque, Marielle, mulher, negra, favelada, virou crime social também. Mãe solteira, eu não sei nem que tipificação criminal seria essa, assim, se matar uma mãe solteira. Mas, enfim... Não, assim, ela é vítima do absurdo que virou o Rio de Janeiro. Simples. Mais uma, né? Mais uma, dentre várias outras vítimas, inclusive o motorista que estava junto com ela. O Anderson, que não foi dito quase nada a respeito dele, né? Mas eu acho sim que se deve falar sobre isso. E é a primeira vez que citam, pelo menos, a pessoa que está conduzindo o carro, que foi morto junto, porque normalmente nem isso acontece. Não se fala. Não se fala, né? Olha não se só. fala normalmente. Das pessoas olha são... só.
entre aspas, coadjuvantes da história. E daí os absurdos do Brasil, né? Agora em São Paulo, daí foi sancionada a lei que cria o Dia do Orgulho Crespo, para as pessoas que têm o cabelo crespo. Isso é altamente, isso vai mudar o Brasil. A partir de agora, o Brasil, estaremos em outra fase com esse dia especial. Eles devem ter mesmo tempo, né? Tem tempo. Só pode ter tempo. Pois é, me sinto discriminado. Não, eu vou pedir então um dia do orgulho dos meio calvos. Porque está começando a ficar careca, não sei. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo para a gente querer mudar. A gente não vai conseguir mudar Brasília daqui. Muitas vezes a gente não sabe nem quem é o deputado federal que a gente votou. Vou cobrar de alguém? Votei, não lembro. Se eu muitas vezes não me lembro nem do meu vereador que eu votei, eu tenho que saber quem é o meu vereador, eu tenho que saber quem é o meu deputado, eu tenho que cobrar, eu tenho que bater em cima disso e, sobretudo, fazer a nossa parte. Quando eu falo isso, até para pelo menos nós irmos para o final do programa também falando um pouco das coisas boas daqui, né? E daquilo que a gente faz para tentar mudar. Eu acho que a Vale TV é um dos canais da comunidade que mais incentiva com programas, com informação, e vai ser com cultura e com formação de opinião sensata que nós vamos mudar o cenário, mas vamos mudar do município, daqui a pouco da região, do estado, até nós chegarmos a níveis nacionais. E para isso eu já participo há mais de 20 anos do movimento escoteiro, um movimento que valoriza muito o civismo, o amor ao próximo, a questão muito importante, realmente. O movimento mais antigo de voluntariado que trabalha muito isso, a questão da decência, da moral, da ética, dos bons costumes. E faz parte aqui em Novo Hamburgo de um dos grupos mais antigos do estado, está fazendo 50 anos esse ano. O Grupo Escoteiro Randstein, da Fundação Evangélica. Então, são de movimentos iguais ao movimento escoteiro que nós precisamos na base da juventude. A juventude precisa estar desde cedo com este propósito. Engajado, seja na comunidade religiosa, nos grupos de jovens, seja na escola. Eu acompanhei também o trabalho do Caleb, da Adventista. Sim. Eu achei fantástico. Fantástico, porque o jovem, o ócio é o espaço que o capeta busca. E ali entra a droga, ali entra a prostituição, entra tudo no ócio. Então nós não podemos deixar a cabeça do jovem vazia. Nós temos que dar atividades sadias e educacionais para esse fim. E um grupo que se dedica há 50 anos a isso, nós tivemos na década de 80 uma decadência muito grande no movimento escoteiro. O movimento escoteiro em Novo Hamburgo, nós éramos 8 grupos. Hoje nós estamos com 4 grupos. Então, nós temos que começar a refletir sobre isso. A questão da busca da família, eu acho que é super importante, é uma das coisas que o movimento escoteiro busca bastante. E se nós não trabalharmos a base, se nós não trabalharmos as nossas crianças, acho que não adianta nós pensar em Brasília. Nós temos aqui uma safra melhor de crianças muito bem educadas, buscando os valores éticos, morais, internos da família. E uma coisa que tem que ficar claro, né? A formação hoje que a gente tem para essas crianças vem de casa. Então não adianta também, só não desmerecendo o resto, mas a grande base e a grande responsabilidade é nossa também. A gente tem que formar, a gente tem que trazer esses princípios nas nossas crianças, nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos, no movimento que a gente participa. Eu fui escoteiro lá no meu princípio, até hoje guardo coisas desse movimento, estou desenvolvendo projetos para, inclusive, os escoteiros, que é uma coisa que eu também tenho essa familiaridade, mas eu acredito muito nesse contexto. Eu vim para Novo Hamburgo, eu moro em Lomba Grande, eu moro no meio do mato, a gente tem um trabalho com crianças exatamente lá junto da natureza, do que é plantado, do que é de novo, porque hoje também é uma coisa que se perde, o videogame tomou conta e o que se tem lá na ponta. Mas isso é a nossa responsabilidade. Então, se eu tenho que vir, eu vou morar lá, eu vou formar meu filho, eu vou fazer isso. E se a gente não vier trazendo e subindo junto,
de fato. Hoje a escola, cada vez mais, ela está sendo rasa. Não vou entrar no mérito pelo contrário, de quem educa, mas do processo, do meio, do contexto, do modelo. Mas a escola hoje é rasa o suficiente para deixar essa geração aí também rasa. Não, e parece que ser certo passou a ser errado. Exato. Tu valorizar a questão de ser honesto, de tu ter as convicções de ética e moral. Parece que se perdeu isso, parece que é vergonhoso alguém ter aspectos íntegros. Tem que ter uma base muito sólida mesmo, familiar, Sem dúvida. para te segurar a bronca de que tu, quando tá num caminho de honestidade, tu não te desvie. Este é o caminho. Eu Então, eu acho só que toquei no assunto. Nós vamos ter várias programações este Tem uma ano programação dos 50 anos. Vai ter algum programa específico aí, já convidaram nós para trazer as crianças e poder conversar um pouco sobre o movimento escoteiro, mas eu peguei o gancho para falar do movimento justamente por isso. Nós temos que trabalhar na base. Se nós não trabalharmos as crianças na base com esse espírito, né, e de fato valorizar 50 anos de um grupo focado na criança, focado na família, nesses princípios, é coisa que nós temos que reverenciar mesmo. Com certeza. Bom, a gente já está indo para o final, vou começar a fazer o nosso ponto final. Começar com o Marcelo. Marcelo, teu ponto final. Acho que pegando o gancho do que a gente estava falando aqui, eu acredito muito na simplicidade. E para mim isso é simples. Os princípios, os bons princípios que a gente teve lá atrás, dos avós, dos pais, do que formou a cidade, inclusive, né? Novo Hamburgo tem um princípio muito forte, até da colonização própria europeia. Então, eu acredito muito no conceito da simplicidade. Seja simples, que sendo simples a vida se torna mais fácil. E a simplicidade não é a contramão dessa vida mais fácil, né? Dessa vida mais pura, dessa pureza que é o que a gente de fato hoje precisa. Então, convido e sempre exponho aqui esse caminho, né? Da simplicidade das coisas. A gente cada vez mais precisa ser isso, ser simples, né? Dentro dos bons e dos certos princípios, né? Então acho que é isso, é uma convicção minha e, né, um convite sempre a todos aí de olharem a vida dessa forma. Evandro Kaufels Schmitz, teu ponto final? Parabenizar, e adorei o Alexandre ter puxado o assunto do escotismo, né, que ele é um líder escotista, né? Eu também participei do movimento escoteiros. Olha aí. Então, é um movimento que começou em 1907, né? Então, a lei dos escoteiros foi criada pelo Hans Baden-Powell, né? Baden-Powell. E o meu filho, quando tiver 6 anos, vai ser lobinho, com certeza. Já é consenso em casa isso, porque a gente sabe que é para conhecimento, disciplina, formação de caráter, é fundamental. Eu fui discípulo do Hélio Morcha. Chefe Hélio Morcha. O chefe Hélio Morcha. Barão do Rio Branco. Isso, lá no Pio XII. No Pio XII ainda. Isso. Quero mandar um abraço também para Virgínia Haas, né, que também é uma chefe escoteira. Virgínio né? Fernando. Isso, a Virgínio Fernando, o esposo dela, o Fernando, né? E quem não conhece o movimento do escotismo, vale a pena conhecer, que realmente dá o que às vezes as mães, os pais querem, que realmente a direção para as crianças, né? De uma direção assim de disciplina, de saber respeitar os mais velhos e seguir o caminho correto da vida. Hélio Morcha. Exatamente. Ele era professor lá do Pio XII, né? Sim. Já me deu aula de inglês, eu acho. Acho que sim, ele me deu alguma aula, sim. Eu não sei qual era a matéria dele, mas foi um dos grandes, dele. chefes escoteiros do município, né? Sem dúvida. Eu lembro até da roupinha, assim, já fardado. Marcelo já falou. Ricardo Scott, primeiro tu aqui, você que desse teu ponto final, teu recadinho final para os nossos telespectadores. Agradecer a participação. Deixar avisado que já saiu a data do 5º Fórum Estadual da Adoção, tá? E aí vem de encontro o que o colega que estava falando, a questão da família. Então essa é uma luta muito grande que nós temos.
A ONG que eu participo chama Instituto Amigos de Lucas. Tá? Nós somos um grupo de apoio à adoção e um grupo que organiza apadrinhamento em Porto Alegre, região metropolitana. Tá? Só rapidinho sem pincelar, até agora nós estamos já em perto de 321 crianças que encontraram famílias por intermédio desse grupo. Nossos 3 filhos foram por intermédio do grupo, né? São mais de 1.000 crianças e adolescentes apadrinhados ao longo de 19 anos já de caminhada da ONG. E então aí dia 24 de maio na Assembleia Legislativa no Teatro Dante Baroni, das 8 às 18 horas, então vai acontecer o 5º Fórum Estadual da Adoção, é o Instituto que organiza. E aí então toda a sociedade participa discutindo o cenário de adoção, o que pode fazer. Então tem judiciário, legislativo, executivo, sociedade civil organizada. Então é um encontro bem legal, assim, a gente discute muita coisa, a gente entende muita coisa, aprende muita coisa. Então deixar o convite para todo mundo aí. Quem quiser mais informações no e-mail forumadoção2018@gmail.com. Tá? Beleza. E era isso. Obrigado. Não, legal. E é mesmo te pedir um contato, que bom que tu deste. Bom, Alexandre Matos, então, agora chegou a tua vez, então ponto final. Muito bem. Na realidade, tocar de novo no movimento escoteiro, porque é um movimento da família. Eu criei a minha família dentro do movimento escoteiro, conheci minha esposa no movimento escoteiro, meu filho já foi lobinho, já é escoteiro, a Laura com 6 anos já está indo também para o caminho, bem essa história, 6 anos já está decidido que vai ser lobinho. Então a Laura lobinha, o Eduardo escoteiro, a Gisiane também ao longo de toda a vida dela participou como jovem e depois ingressou como chefia. Nos conhecemos dentro do movimento escoteiro, casamos, constituímos uma família dentro do movimento escoteiro. Então, para aqueles que têm interesse de conhecer, enxergar um pouco melhor como é que é essa vida, nós temos 4 grupos em Novo Hamburgo. O Grupo Escoteiro Randstein, 50 anos este ano, vinculado à instituição evangélica, não tão somente para alunos da escola evangélica e da religião evangélica, é para qualquer religião. Fica entre a Rádio União e a Escola Fundação Evangélica, no Morro da Comunicação. Tem o grupo Barão do Rio Branco, vinculado à Sociedade Ginástica. Tem o grupo escoteiro Atiradores, vinculado ao Clube Atiradores, lá na Rondônia. E tem o grupo escoteiro Itapuí, que faz suas atividades. A sua sede é na comunidade católica, na Paróquia São José, e faz suas atividades de campo no Liberato. Então eu convido, especificamente não lá para o meu grupo, mas sendo escoteiro, eu já fico satisfeito com o recado. Bom, se for lá no Randstein, estamos numa área de preservação ambiental do município, preservando, e aí fica a minha dica. É um bom movimento, o movimento mais antigo de voluntários educacionais para crianças. Então, meu boa noite, e aquilo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer aqui, perto da gente. Transformar aquilo que está perto da gente. Imagino que num longo espaço de tempo nós possamos ter melhores políticos lá em Brasília nos representando. Uma boa noite. Boa noite, eu quero deixar um recadinho para vocês, que Ruas de Lazer segue aos domingos ali na 1º de março. Justamente que a gente está falando do convívio familiar, o convívio com os amigos. A rua é fechada, então entre a rua Oswaldo Cruz e João Pessoa, isso, exatamente, ali tem um trechinho. Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, desculpe, Oswaldo Aranha, João Pessoa. Tem um trechinho ali que é interditado, e daí vocês têm a Ruas de Lazer. Vocês podem receber também seus amigos de outras cidades e, que nós estamos falando aqui, incentivar o convívio familiar, que eu acho que é super importante também, né? Convívio familiar e comunitário. Então, o Estação Hamburgo fica por aqui e vocês ficam com a programação especial da sua Vale TV e a gente volta logo, logo com mais Estação Hamburgo para vocês. Até lá!